Olá, pessoal. Esse vídeo, então, vai trazer um resumo sobre a expansão marítima, tá? Que diz respeito ao período em que ocorreu, então, a expansão marítima europeia, que iniciou o processo de revolução comercial. Então, esse movimento que começa na Europa a partir do século XV, tá? Quando países europeus lançaram-se na conquista dos mares. Vários fatores aí estimularam a conquista dos mares, entre eles a catequese, pois a Igreja Católica desejava conquistar novos fiéis para compensar as perdas aí com a reforma protestante. Além disso, as tecnologias de navegação estavam em grande grau de avanço. Alguns inventos aí como a bússola, o astrolábio e a caravela, né, tornavam as viagens mais seguras. Os reis desejavam conquistar novas terras, base do mercantilismo, né, europeu na época. E a criação, então, de colônias podia significar aumento das riquezas e a possibilidade daí de acumular metais preciosos. Enfim, né, o que a gente pode dizer com isso? E que podemos destacar, né, que a busca por especiarias, ou seja, temperos como canela, cravo, pimenta do reino, que custavam caro e foram uma das principais causas aí, né, da expansão marítima. Então, isso aí dá para se dizer assim que é o que antecedeu realmente a expansão, né? As grandes navegações que levou para conquistar os oceanos. Então, no decorrer aí do século XV, as rotas mais conhecidas para buscar especiarias eram a rota por terra ou via por mar Mediterrâneo. Então a rota por terra era dominada geralmente por árabes muçulmanos e além disso o percurso ele era muito grande, o que desestimulava a burguesia comercial, né, nascente ali. A rota pelo Mediterrâneo era dominada pelos italianos, especialmente as cidades aí marítimas de Gênova e Veneza. Então eles controlavam o Mediterrâneo todo ali. E assim cabia então aos navegadores buscar uma rota alternativa. E a escolha então foi o Oceano Atlântico, né? Entretanto, navegar no Oceano Atlântico não era tarefa muito fácil, né? Porque esse oceano era conhecido como Mar Tenebroso, pois havia a ideia, né, de que era habitado por monstros marinhos que poderiam engolir e destruir os navios. Além disso, alguns acreditavam na ideia que a Terra era plana. Acreditavam. Ah, acreditavam, né? Estamos no século XV. Assim, em determinado ponto da viagem, as embarcações cairiam em um abismo sem fim, porque chegariam no final da Terra, né? Além das superstições, então os navegadores enfrentavam outras ameaças, como por exemplo, problemas com fome, sede, doenças, tempestades e até motins ofereciam perigos reais. E, né, então, muito tempo em alto mar, passando fome, né, os motins eram corriqueiros. E dessa forma aí, das embarcações que partiam, também poucas acabavam retornando, né, porque se perdiam. Dentro então desse início aí da expansão, nós vamos ter dois países que vão se destacar e vão ser os pioneiros então, Portugal e Espanha, tá? Então Portugal foi o primeiro, né? O pioneiro aí nas navegações dos séculos XV e XVI. Então devido a uma série de condições. Para começar então, Portugal foi uma das primeiras monarquias nacionais da Europa. Então aí já concentra, né, a questão política numa única ideia. A grande experiência em navegações, principalmente aí da pesca de bacalhau, que vai ajudar muito Portugal. Esse país tinha o litoral voltado então para o Oceano Atlântico, então não podemos esquecer disso também. As caravelas, principal meio de transporte marítimo, né, e comercial do período, eram desenvolvidas, né, com qualidade superior à de outras nações. E Portugal também contou com uma quantidade significativa de investimentos de capital vindos, né, da burguesia e também da nobreza,
interessadas nos lucros que esse negócio poderia gerar. E aí não esquecer, né, de como a burguesia na Baixa Idade Média apoia os nobres para acabar com o feudalismo, né, e criar os estados absolutistas, para criar uma unidade. Então a burguesia investe com dinheiro. Nesse país também houve a preocupação, né, com os estudos náuticos. Então, um grande detalhe aí para o pioneirismo português, pois os portugueses chegaram a criar até mesmo um centro de estudos, que era a Escola de Sagres, né? E essas condições aí apontadas favoreceram a conquista dos mares pelos portugueses. Então, nesse contexto, vários navegadores lusitanos se destacam, como, por exemplo, Bartolomeu Dias, né, que chegou ao sul da África em 1488, no local denominado aí Cabo das Tormentas, e depois disso, então, esse local ficou conhecido como Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama foi o primeiro navegador a atingir a Índia em 1498, trouxe um grande carregamento de especiarias. Pedro Álvares Cabral, óbvio, um grande conhecido nosso, né? Veio ao Brasil em 1500 e antes de seguir até a Índia. Então a ideia predominante atualmente é que esta vinda ao Brasil foi intencional, tá? Vamos defender isso. Não defender, mas vamos ir por esse viés, nesse resumo. Então, outro país que também vai se destacar, como eu já comentei há pouco, é a Espanha. Então, a Espanha vai entrar atrasada em relação a Portugal na conquista dos mares, pois estava expulsando os muçulmanos de seu território, na chamada Reconquista. Conscientes deste atraso, os reis católicos, Fernando e Isabel, né, contrataram navegadores espanhóis e de outras nacionalidades para navegar em nome da coroa espanhola. E aí nisso entra Cristóvão Colombo. Era genovês, mas navegou então em nome da coroa espanhola. Propôs a chegada na Índia navegando em sentido oeste, mas acabou aí alcançando a América em 1492, porque os europeus não tinham noção do continente americano aí no meio do oceano, né? Então a ideia do Cristóvão Colombo, em vez de contornar o continente africano por baixo, né, pelo Oceano Atlântico, ele simplesmente queria sair da Europa e fazer o contrário, né, na ideia já da Terra redonda, mas acabou batendo aí no continente hoje conhecido como América. Fernão de Magalhães, então era português, mas navegou pela Espanha, comandou aí a expedição que efetuou a primeira circunnavegação do planeta, partindo então em 1519. Hernán Cortés conquistou a civilização azteca em 1519, né, no atual México. Francisco Pizarro, por sua vez, conquistou a civilização inca em 1532, no atual Peru. Então, alguns destaques aí, né, entre portugueses e espanhóis. E essa expansão marítima vai gerar então uma disputa entre Portugal e Espanha pelas terras da América, agora chamado então de Novo Mundo. Para dividir as terras conquistadas, então foram criados dois documentos aí. A Bula Intercoetera, que foi assinada então em 1493, pelo Papa Alexandre VI, e dividia então as novas terras através de um meridiano situado mais ou menos a 100 léguas da ilha de Cabo Verde, né? Portugal não se beneficiava com essa divisão e exigiu um novo documento. Então, assim, em 1494 foi assinado o tão famoso e mais conhecido Tratado de Tordesilhas, que estabelecia um meridiano situado a 370 léguas de Cabo Verde. E nesse ponto, então, de 370 léguas de Cabo Verde, as terras desse ponto, então, a leste ficariam para os portugueses, né? E a oeste ficariam para a Espanha. Então, isso acabou aí desenhando os domínios aí europeus, né, de Portugal e Espanha sobre o Novo Mundo. E vale ressaltar também, né, que esses documentos foram questionados por outros países europeus, como a França, a Holanda, a Inglaterra, que não participaram desta divisão, né? E aí
é conteúdo para os próximos vídeos. Forte abraço, galera!